Chama a vinheta que eu vou comentar, o Wendel Lessa. A opinião firme e a análise dos fatos com precisão, com Narciso Machado. Olha, nós sempre ouvimos falar em nepotismo. E sempre ouvimos também casos e mais casos de combate ao nepotismo por parte das autoridades competentes. Leis são aprimoradas, avançaram para evitar que as pessoas façam do bem público um bem privado. O espaço público precisa ser ocupado, os cargos públicos precisam ser ocupados por técnica, por competência. Está superado, por exemplo, por parte da Justiça, a discussão da nomeação e indicação de secretários que sejam parentes para a Justiça, desde que a pessoa tenha competência e identificação com aquela área para a qual ela está sendo indicada, não há nenhum tipo de problema, porque o cargo de secretário, daquele cargo de gestão mais próximo, ele é um cargo político. Portanto, desde que o indicado ou a indicada tenha o perfil técnico para aquela área, não há problema algum. Quando nós falamos de sistema S, nós estamos falando de entidades de caráter privado, de interesse público, mas de uma organização que ela se dá a partir de entidades, que também são entidades de caráter privado. Apesar de termos aí parte de recursos que é da sociedade empregados nesse sistema. Afinal de contas, as empresas colaboram para que esse sistema funcione. Recursos, portanto, do povo estão envolvidos nesse sistema S. O uso da estrutura de poder para benefício próprio sempre foi combatido no Brasil. Nós estamos passando por um episódio que, se o autor deste episódio tivesse ficado calado, em silêncio, não teria feito uma aberração, que é deixar transparente para uma sociedade que usou a estrutura da máquina para fazer da sua filha gestora de uma entidade. Aqui não vai nenhum questionamento à técnica ou à competência da gestora. E aí eu estou me referindo a Priscila Felizola. Nenhum tipo de análise que se ela é competente, se não é competente, se poderia ou não estar ali naquele espaço. Estou me referindo à eleição do Sebrae. Não, nenhum tipo de crítica a isso. Ela se colocou à disposição, as entidades que fazem parte entenderam que poderiam endossar o nome dela para a superintendência, entenderam, endossaram e foram para a disputa. O que é que manchou a passagem de Priscila? O próprio pai, o governador Belivaldo Chagas. E como é que ele mancha a chegada de Priscila à superintendência? Quando ele admite publicamente, e eu ouvi ontem um trecho da entrevista dele, recebi no final da tarde de ontem, um trecho da entrevista dele dada ao companheiro George Magalhães, onde ele admite claramente: Laércio Oliveira decidiu bater chapa comigo na eleição do Sebrae. Então eu fui lá e exonerei mesmo. Exonerei o secretário. E vou exonerar mais. Resolveu bater chapa comigo, quer dizer, minha filha candidata. Era uma disputa pessoal. Há 4 anos atrás eu dei a ele a direção do Sebrae. Agora eu queria a direção do Sebrae para a minha filha. E aí, como ele resolveu bater chapa, eu resolvi então exonerar. Exonerei mesmo, vou exonerar mais. Ou seja, é uma admissão pública do uso da máquina para fazer a superintendência do Sebrae. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque se ele deu a Laércio a direção do Sebrae de tempos atrás, Laércio também deu a ele a direção do SESC. A filha dele foi diretora do SESC por quase 3 anos. Como diz no ditado, uma mão lava a outra e as duas enxugam o corpo. Se as entidades vinculadas a Laércio decidiram enfrentar ou não o governador, ou o secretário Felizola, ou a Priscila Felizola, o Laércio diz que não. Diz que não se articulou. Não o entendimento do governador, houve um entendimento de Laércio com Rogério Carvalho. Um entendimento político para o enfrentamento de Belivaldo.
Vejam, nós estamos falando de uma entidade em que o corpo de eleitores é formado por 15 pessoas, representantes de diversas organizações, e estamos falando da indicação não de uma entidade que fosse, por exemplo, definir os destinos do Estado ou dos municípios. Estamos falando de uma entidade privada. Agora, estamos falando de altos salários. Salário bom, viu? Beira os seus 30 mil reais. Mais que muitos secretários de Estado, viu? Mais que muito não, mais que os secretários de Estado. Meu amigo. E sabe aonde esse salarinho? Na carteira. Seletista. Recolhimento de FGTS, benefícios para aposentadoria. Triste de quem desempregado não teve a sorte de nascer filho ou filha de governador. Boa parte dos sergipanos seguem aí amargando o desemprego e o salário mínimo, que não dá para sustentar parte da vida. E ainda termos que assistir o governador do estado, no final do seu mandato, dizer que usou a máquina pública para eleger a sua filha, é realmente a gente ficar pensando em que época nós estamos. Às vezes eu penso que nós não estamos nesta era moderna, nesses tempos de tanta transparência, de tanta cobrança social. Não penso que nós estamos em uma era em que nós estamos avançando cada vez mais para a participação do povo na política, através das redes digitais e tudo mais. Me parece que eu estou lá há tempos atrás, onde os gestores, os coronéis, faziam o que queriam com a coisa pública. Triste passagem. A chegada de Priscila não merecia essa cena. Ela poderia ter chegado com os seus padrinhos, ao menos disfarçando o uso da coisa pública. Estamos apresentando o Jornal da Fã.